gente? Só faltou os presentes, mas os presentes já estão aqui, né? Então que a gente possa realmente, nesse espírito, como eu disse, do Natal, que o Natal ele faz uma referência ao nascimento do Cristo, mas que a gente possa realmente deixar esse Cristo nascer nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Eu pedi a Márcia que fizesse a gentileza de ler essa página, porque o tema da noite, ele demanda o que eu tenho trabalhado para minha iluminação. Por isso, a página é muito interessante, é Caminho, Verdade e Vida, o último capítulo do livro, tá? E a gente vai dar uma exploradinha nisso aí. Transição planetária. A minha introdução, eu vou comentar aqui, vou ler um pouquinho também, um pedacinho, vamos ver se eu não preciso ler tudo. Se eu falhar a memória, eu vou ter que lançar a mão aqui do livro. Eu quero falar sobre as 10 virgens, ou as 10 noivas, como que elas saíram, era de dia ainda. As virgens prudentes, elas levaram a lamparina e levaram o óleo. As outras, não. Então, no decorrer do processo, o que aconteceu? Elas estavam na expectativa de encontrar um noivo. E aqui a gente vai representar o noivo Jesus, tá? O noivo. Esse é o noivo que todos nós devemos almejar. Então, o nosso alvo sempre é o noivo, tá, gente? Sempre. E elas saíram no decorrer do dia, aquelas coisas todas, e elas não tiveram esse cuidado. Mas a noite chega. A noite chega. E é muito séria a questão da noite nas nossas vidas. Porque ninguém sabe quando a situação vai ocorrer. E tudo à noite é pior. Se vocês observarem, tudo à noite fica mais difícil, né? Então deu a noite, chegou a noite. Ninguém sabia a hora que o noivo ia chegar. Um tanto de hora lá, daqui a pouco anunciaram. Ele chegou. Só que como o noivo ia encontrar a noiva, ela precisava que a lamparina dela tivesse acesa. As prudentes, que conservaram consigo o óleo, elas foram facilmente identificadas. E as outras que não trabalharam em prol disso, elas foram loucas lá atrás dela. Não, dá um pouquinho de óleo, né? Como assim? Como assim? Ué, mas vocês sabiam o que vieram fazer? Esqueceu? A história parece esquisita, né? Como assim? Como Jesus cria uma parábola desse jeito? Parece que ele... Poxa, não pode me dar um pouquinho de óleo? Não, gente. Não. Vocês prestaram atenção na leitura, em um determinado momento ela vai dizer que a luminosidade dele é toda a presença dele. Então, o conhecimento dele está iluminando a minha vida, a presença amorosa, fraterna, disciplinada, está iluminando a minha vida. Mas eu não estou dizendo que eu absorvi a luz dele, eu não estou dizendo para você que eu absorvi o conhecimento dele. Eu usufruí de tudo dele. Quando ele se afasta de mim, eu estou com alguma coisa? Eu gerei alguma coisa? Eu trabalhei? Eu perguntei para ele, amigo, me ensina a produzir isso. Me mostra como você chegou nisso. Eu fiz isso? Não. As virgens não estavam atrás do noivo. Gente, a gente tem que obrar, cada um segundo as suas obras. Ele disse isso, já esqueceram? Nós estamos num mundo de prova e expiação. As pessoas estão muito preocupadas com essa parte da regeneração. Em Obras Póstumas, o Espírito vai dizer para Kardec que 100 anos antes da codificação ser publicada,
já começou o processo no planeta. Ué, mas se tinha 100 anos antes de Kardec, e a gente já está aí com 200 anos para frente, é muito tempo. Então o que houve? Por que eu ainda estou aqui? Esse planeta, a predominância do mal, em todos os níveis. Vocês olhem o que está acontecendo aí fora. O mal não tem vergonha na cara, não. Agora o bem é tímido. O bem é tímido. O bem é tímido, e aí que chegam as questões da vida. Então nós vamos ver que tem um monte de gente correndo pela vida como essas virgens loucas aqui, sem foco, sem direção, tá? E é aí que vai se perder. Só que a parábola termina ele dizendo assim: o noivo chega, o noivo chegou, então você está com seu olhozinho, então vem, filho. Se ajeita. Ela veio. Aí vem a outra. Quando terminou as 5, que não tinha mais ninguém, o que ele fez? Ele fechou a porta. Ué, mas como assim? Fechou a porta. E a porta está se fechando. Mas como assim, Dila, a porta está se fechando? Ué, não mudou, vai ter que mudar de planeta, gente. Não mudou, vai ter que mudar de planeta. Porque é vibração. Para onde eu estou indo? Ah, para o mundo regenerador. O que tem nesse mundo de mais bem do que mal? Mas ainda tem mal? Tem. A coisa ainda feia lá. Só quando ele estiver no fim do percurso dele, aí já desequilibrou a balança. Mas no início, a balança vai estar assim. A questão toda, eu estou trabalhando para que eu possa pegar essa porta aberta. Kardec ele vai dizer que a gente tem que trabalhar muito para que a gente possa conseguir conquistar esse reino de Deus. Esse reino não é fora, esse reino ela não vai me dar, nem ele vai me dar. Eu vou ter que trabalhar. Porque o que ocorre aqui? Esse nosso processo, Deus tem muito cuidado com uma coisa que ele não mexe. E as pessoas não prestam atenção. Livre-arbítrio. Deus não fere o meu livre-arbítrio. Olha, Diana, eu cheguei perto e falei assim: olha, Diana, vai ter um seminário, vai ter um tratamento espiritual, vai ter um trabalho lá na casa. Você quer ir? Ela me fez o convite. Eu aceitar ou não, a distância deste tamanho. Deus o tempo todo convida, alerta, chama. Eu aceitei o convite? Eu quero o convite? Eu vou? Ele não vai ferir livre-arbítrio de ninguém. Então, a espiritualidade vai chamar, não aceitou o convite, está difícil, quer insistir no mal, ele vai falar assim: ó filho, tudo bem, eu tenho um planeta bom para te dar. Você quer ir? Só que lá não tem carro, comidinha pronta, vai ser na unha, entendeu? Sim, vai voltar para o mundo primitivo. Você insiste em querer ser o quê? A evolução, o progresso, ele vai se dar o tempo todo. O progresso não para, gente. Não para. Não para. A questão toda é: eu quero progredir, eu tenho trabalhado para progredir. Nós temos que parar para pensar, tá? Então, no capítulo 3 do Evangelho, ele vai falar das muitas moradas na casa do Pai. Então, o Pai oferece aí um monte de mundo. O meu processo vibratório vai me conduzir para esses mundos. Então, o que eu tenho que trabalhar para ir para a regeneração? Nós vamos ver também, no livro dos Espíritos, espíritos da primeira ordem, espíritos puros. Lembra da bem-aventurança? Bem-aventurança, os puros de coração. Por que esses verão a Deus? O verão a Deus não é o do verbo ver de olho, de visão, de vista, não. Verão a Deus. Tá? A
visão é outra. A visão é outra. Mas o que se torna um espírito depois da última encarnação? Espírito puro. Então, eu tenho que trabalhar a bem-aventurança dentro do meu coração? Com certeza. Está o roteiro lá, aqueles 5 capítulos lá é a nossa libertação. Trabalha ele lá. Então, ele vai nos dizer que da mesma forma que os corpos físicos progridem, os planetas progridem, os espíritos vão progredir também. Só que as pessoas estão preocupadas com essa transição. O planeta vai ser destruído? Gente, qual a preocupação do planeta ser destruído? Tem outros. Tem 300 bilhões. Vocês querem mais? Querem mais? Então tem um para a gente. Vamos só trabalhar a nossa evolução, tá? Então o espírito de terceira ordem, o que caracteriza ele? Ele é mau, ele é preguiçoso, ele é invejoso e essas coisinhas que vocês estão vendo aí. Ele não tem vergonha ainda, tá? O de segunda ordem, ele já trabalhou na alma a sabedoria, uns a parte do amor, da compaixão, da caridade, porque eles estão almejando o item seguinte, eles querem também ser puros. Então nós estamos trabalhando nisso. Então a regeneração, como eu reconheço que eu estou nesse processo? Por que é regeneração? Porque degenerou. Por que degenerou? Para pensar. No sermão dos ais, no sermão profético, ele vai nos alertar. O amor vai esfriar. Falsos cristos e falsos profetas. Ele alerta o tempo todo. Mas Dila, esse sermão é pesado, não é não. É só ele alertando. Tá vendo? Olha, são esses os sinais. O sinal é esse. Apareceu gente dizendo que é especial. Opa! Vê se tem um fruto bacana nessa árvore. Não tem? Esquece. Passa longe. Passa longe. Então nós temos que ficar muito atento a esses sinais, tá? Tem sinal de violência? Violência? Jesus era da paz. Opa, a violência está na vibração do Cristo? Vibração da violência, do mal, da mentira, do medo. Cristo, fidelidade, segurança, compaixão, caridade. Gente, eu estou te mostrando um fruto podre e estou te mostrando algo bom. Você optou por isso? Vibração. Nós estamos com as coisas que a gente gosta. Olha só. Onde está o seu tesouro, aí está seu coração. O meu coração tem que estar aqui, com a fraternidade, com a verdade, com a paz, com a união, com a tolerância. Se o meu coração estiver aqui, o que eu estou dizendo que eu sou? Ainda vai faltar muita regeneração, né? Então ele fala assim: acautelai-vos, cuidados com os falsos profetas. Vem ter convosco com peles de cordeiro, mas são lobos. Vão enganar muito. Muitos vão se enganar, mas vão enganar por quê? Por ilusão ou por conveniência? Tem que ver, né? Ele vai nos dizer aqui no sermão dos lugares santos. Mas o que são os lugares santos? O que são os lugares santos? Uma creche é santa? Uma creche é santa? É um lugar santo? Com certeza. Nós temos crianças lá. Sua casa é um lugar santo? Aqui é um lugar santo? O local que você trabalha não é um lugar santo? Só que o que está acontecendo com isso? O mal não tem dificuldade. Ele entra na creche, ele taca fogo em algumas criancinhas, mas são só umas criancinhas que eu joguei um foguinho, Dila. É normal isso?
diálogo que me assustou. A pessoa virou e falou assim para o outro: mas se isso acontecesse, não ia morrer algumas pessoas? O outro virou e falou assim: mais ou menos 30 mil. Aí ele falou assim: mas não é muito, não? Efeito colateral da situação. Quer dizer, 30 mil pessoas é descartável. Não, mas um é gordo, igual a mim, que ocupa 2 espaços. Você primeiro. Você primeiro. É muito triste. E aí a gente normaliza, tudo é normal. Então é normal ir para a rede social e falar que vai matar, metralhar, fazer acontecer? É normal. Mas isso é do Cristo? Isso é do bem? Isso é do amor? Faça ao outro tudo quanto quereis que ele vos faça. Vocês esqueceram o modelo e guia? Ué, se a gente esqueceu, gente, vamos voltar para casa, comer o restante do ovo de Páscoa. Quem tem, né? Então, nós temos que seguir adiante, é um alerta. Então, qual o nosso objetivo? É ir na direção que ele me apontou. Ir na direção que ele me apontou. Então, eu me lembro da mensagem de Jesus, eu me lembro, ele fala assim: olha, eu vou me embora, mas eu vou mandar um Consolador. Ele disse a data? Ele disse? Não. Espírito superior não diz data, gente. Jesus entra no templo. Aí um dos discípulos, querendo contar a vontade, adora judeu: nossa, está maravilhoso o templo, né, Jesus? Ele falou assim: está lá, mas ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele: como assim? Para hoje seria 20 andares para nós, hoje. 70 anos depois, veio o terremoto e tudo foi para o chão. Os tempos são chegando. Como que eu reconheço esses tempos? Exatamente o que nós estamos vivendo agora. Mas como vai terminar o tempo? Quando o bem for espalhado na terra e as pessoas buscarem alimentar-se dele, aí sim, é o tenente para uma nova era. Enquanto isso, vamos andar em trevas. Mas se eu não cultivar a luz interior, eu vou sempre depender das luzes que a misericórdia vai me colocar no caminho. Que a nossa luz é tão insignificante que às vezes, porque está atrás que nada tem, a gente não faz uma ajuda para ele. Igual nós também. Então nós temos que prestar atenção, tá? Então nós temos que fazer aqui como que nós estamos buscando essa regeneração. Se eu busco a regeneração, porque degenerou. Então eu tenho que ver os setores da minha vida que isso aconteceu. Então, de onde, como eu posso ver isso? Observa se não degenerou na sua vida a caridade. Você continua sendo uma pessoa fraterna, boa, com pureza. Vê se não degenerou. Vê se não degenerou a sua vida sexual. Talvez a degeneração que esteja perturbando a alma seja ali. Prostituir o corpo. Isso é um templo, gente. Isso é um templo. E o divino habita em cada um de nós. Eu não posso deixar qualquer criatura violentar isso. Essas forças sexuais são sérias. Se degenerou isso, observa. Observa se não degenerou na sua vida a sua fé. A sua esperança pode ter degenerado. Observa se a sua família não degenerou. Muitas situações, hoje as pessoas não têm aquela qualidade de convívio. Vê se não degenerou aí, você tem que trabalhar isso. Porque cada um vai ter que dar resposta da administração que recebeu. Então, como mãe, eu tenho que dizer, quando eu chegar na espiritualidade, olha, eu peguei o Igor e o Yuri desse jeito. Eu espero que eles retornem melhor. É a minha administração. Então, talvez tenha degenerado na sua vida a sua filha, o seu filho. E ali você tem que trabalhar.
a droga entrou na sua casa, você nem viu. Aí a prostituição entrou na sua casa, você nem viu. Aí degenerou um filho, degenerou uma filha. E às vezes enrodou o marido. Então a gente tem que observar o que degenerou na minha vida. E o que eu tenho que regenerar a partir de agora. A coragem que eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que encarar isso. Tá? Eu vou ter que encarar isso com vontade mesmo. Então, lembrando ali a parábola, as prudentes trabalharam para que a luz não se extinguisse. Nós temos trabalhado a nossa luz, porque talvez a luz que eu digo que eu tenha sejam trevas, você sabia? Quer ver? Eu tenho conhecimento de química. Aí eu chamo ela, falo assim, vamos misturar acetona aqui, nesse troço aqui, vamos fazer uma química. Eu usei meu conhecimento do mal. E eu achava que esse conhecimento era bom. Degenerou. Eu me equivoquei, quer ver? Preciso de uma grana. Vender umas droguinhas, nada. Eu não sou fabricante, eu só estou passando adiante. Degenerou. Então nós temos que observar muito isso. Porque ele sempre fala, ora e vigia, vigia e ora. Olha que história interessante. Se deu na Índia. Um homem ia percorrendo um caminho, um homem bem apessoado, ajeitado na vida, e ele encontrou um cara. Ele falou para o cara e falou assim, ô Tarilho, esse caminho aqui vai dar em Delhi? Aí, ele falou, não sei. Aí ele olhou para o lado, olhou, mas será que vai dar em minha cara? Aí ele falou assim, também não sei. Aí o camarada do carro falou assim, mas afinal, o que você sabe? Você não sabe nada, né? Ele falou assim, não sou eu que estou perdido. Degenerou quando perdeu-se. Perdeu Jesus de foco. Perdeu o objetivo. A religião não é só para esse momento de 40 minutos, não, gente. Eu tenho que ter religião comendo. Eu tenho que ter religião me envolvendo com as pessoas, me comunicando com as pessoas. Senão a gente vai ficar igual o fariseu. Quando Jesus fala do fariseu, é que ele tinha um conhecimento, mas ele não usava aquilo, ele não praticava aquilo. Tanto que Jesus vai falar assim, olha, tive fome, tive sede. E eles não... Mas Senhor, quando que o Senhor teve fome que a gente deu comida para o Senhor? Aí ele vai dizer, quando fez a um dos pequeninos. Você vê, olha como a desconexão. A gente está na regeneração. O objetivo da regeneração é nos reconectar com Deus, gente, com o divino. Não é passeio aqui, tá? Não é passeio. Então a doutrina vai nos mostrar que se eu não tenho direção, eu tenho que buscar esse caminho. Como que eu vou fazer isso? Me conectando com o divino. Então nós temos que fazer esse trabalho. Então a doutrina vai me mostrar, olha, tem Deus, tem outros mundos, tem comunicação dos espíritos, não tem? Nós temos a moral de Jesus, não temos? Olha quantos caminhos! A doutrina está assinalando, olha, é isso aqui, olha. Então, quando eu tenho todo esse conhecimento, o que está gerando para mim? Essa cozinha de maga agora que a pessoa vê que a coisa é quente. Então, a doutrina está nos mostrando que nós temos responsabilidade. Eu falei isso alto para vocês acordarem, tá? Ajeita aí na cadeira, pensa. Nós temos responsabilidade. Com quem? Comigo. Por quê? Quando eu retornar para a pátria espiritual, o que eu tenho na mão? Eles vão me perguntar, o que tens? O que eu tenho? Não, como é seu nome? Já esqueci.
família Juju. Aí, tem Juju também. Ô minha filha, e aí? E aí? Ela vai me perguntar, e aí, John, o que você trouxe? Eu tenho que ter algo para oferecer. Ele pergunta para o discípulo, o que tens? Um vai dizer, tem pão, outro vai dizer que eu tenho peixe. E aqueles que não têm, ele vai ajudar a capacitar. É por isso que nós reencarnamos. Você acha que aqui tem santo? Não tem santo. Por quê? Ele vai nos santificar trabalhando. Trabalhando onde? No bem, na família, na sociedade. Pelo amor de Deus. Então, qual é o objetivo? Eu tenho que perseverar. Então, de repente, o que degenerou na minha vida foi não perseverar. Tá muito difícil, né, Jô? Não dá, tá ruim, né? Vou parar. Aí degenerou. Tá vendo? Observa onde degenerou. Então, porque a gente está buscando muitas desculpas para não agir no bem. Então, vai ter aqui no capítulo 5, ele vai falar sobre obediência e resignação. O que caracterizava Jesus era a obediência. Jesus era muito obediente. E nós não temos isso não. A gente obedece na marra. Quer dizer, meio contrafeito, né? Sim, tá bom. Mas no fundo não tá não. Entendeu? Porque nos falta isso. Será que a nossa coragem degenerou, gente? A nossa coragem do bem, da compaixão, da caridade? A gente tem que ver, né? Porque de repente degenerou na minha vida a fidelidade com o Altíssimo. Então ele vai falar aqui, no final do sermão, ele fala que o nosso objetivo é a caridade. Quando eu tive fome, eu te dei de comer. Quando eu estava com sede, eu te dei de beber. Então o nosso objetivo é a caridade, porque fora da caridade você não vai ter salvação. Porque o que você faz para o outro vai gerar luz para você. Há 20, eu não sei, 21, 22, onde eu não me lembro. Eu tenho uma história, eu já contei essa história, mas é sempre bom a gente prestar atenção no que se passa. Eu vim aqui, era um dia de preto velho, era uma sessão fechada, tinha quase ninguém, só os trabalhadores, mais alguns convidados. A minha mãe tinha tido isquemia, no dia 1º de maio, eu vim aqui dia 13. Estava sentadinho no cantinho ali, e seu Edil se aproximou de mim e depois ele veio trazendo o pai Sebastião, que a dona Liné estava incorporada. Aí ele falou para ele, essa moça aqui dentro da casa, papapá, aquela coisa toda. Sabe como é que amigo apresenta a gente, não é? É assim, desse jeitinho. Aí o pai Sebastião falou, o que você veio fazer aqui? Eu falei assim, eu vim em busca de consolo. Aí ele riu, ele falou assim, minha filha, você não veio no mundo para ser consolada, não. Eu devo ter feito uma cara assim, no mínimo, né? Ele falou, não, sua obrigação é consolar os outros, isso você tem que fazer. Esse é o seu objetivo, consolar os outros. O seu consolo vai ser esse. Então o pai Sebastião me mostrou naquele dia qual era o meu papel que eu não estava me lembrando. Porque eu fiquei no mimimi da mãe doente, que desencarnou 4 dias depois. E para minha surpresa, a minha irmã, 6 dias depois, teve isquemia também. Só que essa foi mais rápida. Ela falou assim, não, daqui a 11 dias eu vou embora. E 11 dias depois ela foi embora. Então as duas, com a mesma doença, no mesmo quarto, desencarnaram. Minha irmã desencarnou em 11 dias, a minha mãe mais 40 dias para frente. E eu não me mimi. Mas eu não acredito que a vida continua. Eu tenho alguma dúvida. Porque é isso que está aparecendo. Será que a gente esqueceu que a vida continua? Eu acho que a gente esqueceu, a gente tem que lembrar aí. Porque ele vai
que o amor de muitas criaturas esfriará. Degenerou. Porque as pessoas falam assim: eu estou cansada de fazer caridade. Gente, caridade não tem peso. Não tem. Sorrir para alguém é um gesto de caridade. Dá uma mensagem bonita. Eu hoje recebi uma mensagem curtinha, mas eu fiquei tão emocionada, porque ele é uma pessoa com tanta dificuldade, ela parou um tempinho para me mandar uma mensagem. E aí eu fiquei feliz, porque eu estava vindo para cá. E eu pensei comigo, eu tenho que compartilhar isso. Cuidado, se o que degenerou em você foi a caridade. Jesus vai dizer na parábola do talento que, como o Pai é misericordioso, ele oferece para todos os filhos. Mas aí o angustiado pela ambição vai dizer assim: mas ele deu 5 para um. Ele deu 5 porque ele tinha capacidade para gerir os 5. Porque nós vamos ver o que recebeu 1. Não deu para mim, não deu para ele, não deu para ela, não deu para... E ninguém usou, enterrou. Que beleza, hein? Degenerou. Está vendo o que o medo faz? O medo bloqueou o desejo dele de melhorar. O medo de não fazer o certo, ele errou 2 vezes mais. Então, um homem, por medo, enterra o talento. Então, será que a gente está degenerando, enterrando nossos talentos? Esforço, né? Deus, ele vem nos falar, né, que todo mundo tem que trabalhar, obrar no bem, obrar no amor, porque tudo demanda esforço. A criança nasce, até a velhice ela não passa por crises. O planeta foi gerado, não passou por crises. Nós estamos vivendo mais uma crise, mas para chegar na regeneração. Então nós estamos aí num momento que o mal está no auge, tá? Mas lembra quando a mãe da gente falava: você não é todo mundo? Então é nesse momento que eu tenho que me lembrar de quem eu sou. Eu sou de Jesus. Quem é meu guia? Meu guia é Jesus. Senhor, eu não tenho conseguido. Eu noto que a minha vida, ela tem um momento de treva e de luz. Eu me afasto de você, mas tu nunca te afastas de mim. Permita, Senhor, que eu seja mais fiel aos meus princípios, mas que todos esses meus desejos, Senhor, sejam os mesmos desejos que Deus quer para mim. Será que o que eu quero para mim, eu perguntei para o Criador se é isso que Ele também quer para mim? Alerta, né? Sempre um bom alerta, né? A vida é o seu tempo, como as estações têm o tempo, como tudo demanda o tempo, o ser humano, as vidas, os mundos, da mesma forma, gente. Então, nós estamos nessa estação. O que eu tenho... Já estava até pulando uma folha que já estava diminuindo aqui. O que eu tenho que fazer? Trabalhar em mim o desejo sincero de ser um servidor do bem. Como eu faço isso? Sendo um bom marido, sendo uma boa criatura dentro da sua casa, sendo um bom vizinho, uma pessoa boa no trânsito, uma boa pessoa no trabalho, um bom pensamento, gente. Vocês imaginam um cristão falar assim: tomara que esse daí morra. Como assim? Como assim? Será que Deus, que tudo sabe, que tudo vê uma pessoa que se diz cristão, desejando mal para o outro assim, Como assim? E a vibração, né? Então, as
chegar um momento que o joio e o trigo vão se separar por maldade de Deus? Não, por infinita compaixão. A providência é tão boa que essa tem que ser separada. Por que tem que ser separada? Porque as outras precisam caminhar. E se esse não quer caminhar, ele vai para um outro local que ele vai ser impulsionado a fazer isso. Não por maldade, por misericórdia do divino. Por misericórdia, porque pensa só, vai chegar um tempo que o mal vai ter vergonha do bem. Quando não precisava, né? Então as criaturas são convidadas a todos os instantes a mudar, a ser bons trabalhadores, fiéis ao bem, né? Então ele vai falar aqui, ó, felizes serão quando nós fomos convidados para a ceia do Senhor. Vem ceiar comigo. Lembra quando Jesus caminha na multidão e ele vê Zaqueu lá em cima e ele diz, desce, porque essa noite eu vou cear na tua casa. Mas se eu não tenho uma recepção na minha alma, como Deus vai cear comigo? Que sinais que eu mostro para o outro do divino? Que sinais que eu dou para a espiritualidade superior, para a espiritualidade inferior? Quais sinais, gente? Nós temos que parar para pensar. Então o mundo precisa ir, nós estamos vendo aí fome, violência, guerra. E eu fui pesquisar e os números são cruéis. Para vocês terem uma ideia, em torno de 1.200 crianças estão se suicidando. Como? Com tanta coisa. Criança, gente. Eu estou falando criança, porque adulta é 700 mil. Vocês viram recentemente a menininha que inalou aquela besteirinha e morreu? Viu? Só que não foi uma. 54. Então esse é o tempo. O amor de muitos espíritos degenerou. Então nós temos que voltar e trabalhar. Jesus vai dizer em Sermão do Monte, o brando herdará a terra. De eu quero encarnar aqui de novo. Então o que eu preciso? Opa, o passaporte da brandura. Esse salão é o salão de Francisco, não é isso? É isso? Salão de Francisco. Olha a oração do Francisco. Observa a oração de Francisco. Qual o objetivo de Francisco? Francisco vai dizer, ide pregar o evangelho. Se for preciso, usar a palavra. Eu hoje pedi até desculpa para ele. Eu falei assim, eu sou tão chulé, que eu vou ter que usar muitas palavras. Que ainda nós precisamos ouvir, cristianizar o nosso ouvido. O que eu ando ouvindo? O que eu ando vendo? O que eu ando falando? O que eu ando pensando? Então ele vai nos dizer que se o objetivo do homem é a purificação, ser puro, lá está lá o objetivo e nós temos que fazer isso, eu tenho que trabalhar o bem dentro de mim. Eu tenho que trabalhar porque a imigração vai continuar. Como que a gente conhece uma planta, uma árvore? Pelo fruto, né? Só que Deus, ele não dá árvore para ninguém. Ele te dá sementinha. Ele falou assim, olha, tem uma sementinha aqui bacana, tu queres? Para você cuidar. Aí você cuida de uma coisa, você tem comprometimento, responsabilidade, amor por aquilo, tá? Então, diante disso tudo, eu tenho que trabalhar dentro de mim o meu reino, o reino de Deus dentro de mim. Esse é o meu alvo. Então, eu tenho que trabalhar isso. Então, vem o livro dizer assim, os espíritos do Senhor aguardam os trabalhadores de boa vontade. Não, mas olha, eu tenho que ir embora. Essa mulher fala muito, essa gorda. Entendeu? Mas eu tenho que ir embora. Mas como assim? É tão pouco tempo. Aqui é uma casa de oração. Tem um monte de gente que fala assim, oh, não reza por mim. E ele não reza por si. Ele
ele abdica esse momento em que ele abre a alma dele e aspira ao Senhor o bem, a paz, o equilíbrio. E ele vai dizer: Senhor, minha alma sofre, porque eu tenho tantas tristezas. E Deus vai dizer: filho, porque tem tantos desejos. As tristezas foram geradas na tua alma por muitos desejos. Indo em frente. Em Obras Póstumas, que eu já estava começando naquela hora, não, mentira, falei não. Na Gênesis, no capítulo 18, lá no item 9, vai ter uma comunicação de um espírito chamado Barril, né? Que me desculpem a língua, atropelei ela. Então ele vai falar que os tempos são chegados, mas cabe a cada um de nós a trabalhar. Por que você está tão preocupado com isso? Não seja preocupado com isso. Seu objetivo é a sua transformação moral. Nós temos que trabalhar isso. Então, nosso progresso moral, nosso progresso intelectual demanda trabalho. E trabalho, não esquece disso. Eu vou pular. Cheguei onde eu quero. Falta 5 minutinhos. Então, o que está mostrando tempos de hoje? O mal. Então, o que nós precisamos? Que esse mal seja esgotado. Quando esse mal esgotar, ele cansar-se, ele vai ser automaticamente convidado para sair, porque ele não vai ter clima para ficar, ele não vai ter vibração para ficar. Ele vai precisar recomeçar, né? Porque se nós buscamos a luz e ela se faz dentro de nós, se imagina, gente, você vai ser apto, vai se abrir para trabalhar pelo bem. Então, o momento agora é a gente lutar para isso, para ser uma criatura melhor. Porque temos aflições, diz o Evangelho assim, no mundo tereis aflições, que é natural, prova e expiação, bacana. Mas não andeis angustiado, porque quem se angustia não tem fé. Porque está aflito é normal. É normal. Mas a pessoa angustiada, ela perdeu o foco, degenerou. Viu? Então nós temos que ficar alerta. Vai ter guerra, vai ter suicídio, vai ter violência, vai ter medo, vai ter mentira e tudo mais. Então vê, e que banda que você está correndo atrás? Eu estou correndo atrás dessa. Então você já sabe as consequências disso tudo, né? Então está faltando em nossas vidas trabalhar a resiliência, a humildade, a resignação, porque o novo tempo está convidando a gente para isso, tá? O conhecimento, ele vai trazer as luzes que a doutrina tanto fala da fé raciocínio. Eu preciso trabalhar a minha fé. Kardec, ele tem um lema: trabalho, solidariedade e tolerância. Vamos meditar sobre isso. Trabalho, solidariedade e tolerância. Vamos trabalhar o nosso conhecimento. Qual o meu objetivo? A vida futura. Então eu tenho que trabalhar em prol disso, o autoconhecimento, buscar vencer. Qual o nível de orgulho, de egoísmo que eu trago na minha alma? Vai lá no 913, lá no livro dos Espíritos, lá. O que ele fala? Educar. Então eu tenho que educar, então eu tenho que notar, então eu tenho que vencer isso tudo. Então o que a espiritualidade vem? Ela ensina, ela ampara e ela repete. Então, vinde a mim, o convite, olha, eis que me vou, mas eu não vou te deixar só. Trabalha dentro da alma o tanto de fidelidade que a gente tem que ter com Jesus. E nós vamos mudar o nosso rumo e nós vamos vencer essas dificuldades mais íntimas da nossa alma. Que a gente possa pegar os nossos talentos e compartilhar com o outro. Mas, Gil, eu não tenho nada. Dá um abraço em alguém.
Dr. Bezerra de Menezes, ele estava descendo na câmara e encontrou um pai desesperado. A coisa estava muito ruim com aquele homem, muito ruim. E Dr. Bezerra dava tudo. Ele não tinha nada. Ele parou, aí ele falou assim: vem cá, meu irmão. Abraçou longamente aquele homem e disse para ele: leve esse abraço de Maria para casa. Quando chegar no seu lar, abrace sua esposa, seus filhos, porque a Mãe Santíssima vai acolher vocês. Todos com fome, dormiram com fome. E no dia seguinte, na porta da casa dele, eles encontraram um farmel de comida. Mas para dormir, foi o abraço de Maria. Foi o abraço de Maria que cuidou de cada um deles. Que Nossa Senhora abrace todos vocês, que todos nós sejamos abraçados, porque aqui na casa de Pai José Cambinda existe a fonte do alimento e ela nunca cessa. Não por nossa causa, porque o bem é criativo. O bem é criativo. E a misericórdia do Divino marcou um selo de Deus para que dessa fonte nunca faltasse água. Aquele que adentra e busca a água da vida, a água do consolo, a água da esperança. Se no seu corpo ainda não tem fé, se a sua mente duvida que a vida continua, vem sábado aqui. Conversa com o velho. Deixa o velho te dar um abraço da paz. Talvez um abraço hoje, um abraço sábado que vem, até que um dia você vai ver a misericórdia de Deus, um gesto simples, como foi do Pai Sebastião na minha vida, vai alimentar vocês nos dias vindouros. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado pela boa vontade. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo habite os nossos corações hoje e sempre.